Tudo bem, gente? Quarta-feira de novo. Tá muito calor. O cabelo tá meio molhado ainda. Acabei de vir da piscina. Depois a gente vai falar hoje sobre atividade física mais um pouquinho. Eu adoro salada nos dias quentes. E, de novo, a salada pode ser uma refeição completa. Vou repetir. Todas as partes da planta, ou quase todas, no mesmo prato, mas não precisa ser da mesma planta. Essa é a regra de ouro, né? Então, grãos, cuscuz marroquino, que é a sêmola, né, de trigo, semolina, milho, a folha, alface, fruto, tomate, pepino, 2 frutos, e raiz, a cenoura, tá bom? A água eu já vou colocar para esquentar ali, para depois colocar ela fervendo aqui no cuscuz. E vamos conversar, enquanto eu faço aqui de novo, vamos conversar um pouquinho sobre dica de atividade física. Então, que nem eu falei da última vez, naquele vídeo, né? Lá que eu tô treinando, sabe? Na academia, com um saco de pancada. Em primeiro lugar, o esporte que a gente tem que fazer é o esporte que a gente mais gosta, porque vira um hobby. E aí, como vira um hobby, a gente tende a ter uma certa regularidade. A atividade física, ela precisa ter treinabilidade, né? Então, a gente precisa treinar pelo menos 3 vezes na semana, uma meia hora. Outro fator que influencia na atividade física é a especificidade. Então, se a gente treina para correr, a gente vai ser bom em corrida. Se a gente treina para nadar, a gente vai ser bom em natação, né? O grupo muscular que você está treinando, você vai fazer hipertrofia na musculatura apropriada para aquele esporte, né? Então, muito cuidado aí para você, porque você faz uma atividade física, você de repente começar a fazer um final de semana, você vai acompanhar algum amigo, alguma amiga em algum esporte que não seja o seu. Se for algum esporte parecido, aí não tem tanto problema. Agora, se for um esporte muito diferente assim, vai com cuidado, né? E aquele vídeo eu gravei porque muitas pessoas, eu tenho observado que muitas pessoas treinam na ordem errada. Então, o pessoal faz alongamento antes de começar a atividade física. Aí você pode ganhar uma lesão, tá? Então, respeite sempre aquela ordem, né? Primeiro se aquecer, depois fazer a atividade física e depois alongar, tá? Outra coisa que eu tenho observado é algumas pessoas, ou jovens, né, que estão naquela sede de ganhar massa muscular, né, porque acabaram de crescer e acham que isso faz algum sentido assim para chamar a atenção das meninas, né, embora as meninas, pelo menos a maioria, diga que não chama tanta atenção, mas vou dar o braço a torcer que é bem comum, né, essa fase, e acho que eu também tive na época da faculdade, então não dá para ficar condenando. Mas tome cuidado com o overtraining, porque toda vez que você começa a fazer hipertrofia, ou seja, o músculo, você começa a aumentar o músculo, né? O músculo ele aumenta, a célula aumenta de tamanho, né? A gente não consegue multiplicar as células musculares, tá? São as mesmas células, é um tecido que a gente chama de perene, né? É um tecido que é o mesmo tecido. A gente não faz células novas do músculo. Então, quando a gente tem algum problema no coração ou que seja você rompeu algum tendão, alguma coisa assim, por isso que é complicado. A gente não consegue produzir novas células musculares. Então, toda vez que você começar a fazer um treino de hipertrofia, até certo ponto é legal, a fibra vai crescendo, tudo. E no microscópio isso fica bem nítido. Agora chega um ponto que você... Deixa eu colocar água aqui para ferver. Chega um ponto que as fibras começam a entre aspas, quebrar as fibras, né, musculares. Então ele passa a ser um exercício não eficaz, né? Ele não é saudável. Então, se você está treinando e você está sentindo muita dor e o treino está começando a render cada vez menos,
pode ser um sinal de que você esteja excedendo, que é um overtraining, né? Você está excedendo aí a intensidade da atividade física, tá bom? Então cuidado. O repouso, o descanso, ele é tão importante, o repouso e o descanso entre esses picos de atividade física, ele é tão importante quanto o treino em si, tá bom? Então começou a ter muita lesão, né? A não ser atleta de alta performance, que aí, infelizmente, por isso que a vida deles no esporte é meio curta, né? Porque infelizmente eles têm que forçar muito, fazer alguns movimentos que não são naturais, então eles acabam tendo que sair do esporte com uma idade relativamente cedo, né? Que acaba a carreira deles, né? Então, para fazer, estou esperando a água ferver e aí eu já volto aqui. A água já ferveu e eu vou colocar aqui na semolina, deixar ela absorver a água, né? Ela cresce bastante, né? Então, bom, durante esse preparo, né, rápido, vou aproveitar e vou falar dessas histórias aí de vida plena. Vou voltar num assunto, mas é porque uma paciente, que eu já falei aqui no canal, mas eu acho que é significativo, mais 2 pacientes me contaram aí uma história parecida na semana que passou, então eu vou trazer o assunto de volta aqui. São para variar, né? 80% das pacientes que passam comigo são mães de família, né? É assim mesmo, né? A mulher, ela tende a passar mais em consulta, infelizmente, para os homens aí. Eu acho que a gente deveria, né? O sexo masculino deveria se cuidar melhor, mas enfim. Elas estavam de novo sofrendo aí com... Não é que é errado, né? Cuidar da família, é certo. Mas quando você não sabe dizer não e você acaba excedendo nesses cuidados, a mulher acaba se sobrecarregando, né? E o fato das pessoas da casa não enxergarem que existe, né? Existem várias tarefas aí em casa para serem feitas, alguns já chegam, já está tudo feito, ou enfim, acabam não prestando atenção. Isso faz com que esse tipo de serviço aí de casa não seja valorizado, né? Então, toda vez que existe uma mudança aí na dinâmica da casa, da mulher começar a dar um pouquinho mais de limite, se dar o direito, né, que deveria ser para todos, na minha opinião, de fazer uma atividade física, de ter um tempo assim para si, né? E aí, por causa disso, surgem aí algumas necessidades para quem fica em casa enquanto elas saem, né? Então, por exemplo, foi para natação, ou foi para o parque com uma amiga, ou saiu um pouquinho para uma lanchonete, um bar, não digo para beber, né? Mas para conversar, né? Que é muito saudável, aliás, não para beber, para conversar, né? E aí as coisas de casa começam a não serem feitas, né? E a tarefa não é... Algumas mulheres, elas, quando passam em consulta, elas falam assim: meu marido me ajuda. E aqui em casa a gente tenta corrigir já essa frase, né? Porque na verdade todo mundo suja, todo mundo come, todo mundo... Enfim, a tarefa não é só da mulher, né? Então, geralmente quando surge aí essa frase durante a consulta, eu tendo a já corrigir, porque em geral, nem sempre, é óbvio, vem alguma queixa depois de sobrecarga, né? Então junta a fome com a vontade de comer. A mulher que gosta de cuidar, é cuidadora, mas acaba se sobrecarregando muitas vezes, e a dinâmica da casa, né? O pessoal acaba negligenciando aí as tarefas do lar, né? E nessa semana que passou, aí duas mães de família vieram me contar, estão se dando super contentes, né? Estavam com mais saúde e estavam mais felizes, né?
mais completas, mais plenas aí, porque estavam se dando o direito de ter um momento de lazer, né? Não só de cuidado, né, da casa. Então é essa história que eu queria compartilhar. Bom, a semolina já cozinhou na água fervendo. Eu vou apressar um pouquinho aqui no resfriamento da semolina. Eu vou colocar um pouquinho de água gelada e vou passar na peneira para já acrescentar aqui, tá? Então vou aproveitar a semolina, ela é feita de trigo também, né? E aí tem bastante carboidrato, né? A gente falou estava falando sobre metabolismo, a gente estava conversando sobre o metabolismo das proteínas, né? A gente podia falar um pouquinho de carboidrato hoje, rapidinho. E até falar um pouquinho contra aí essa dieta low carb, né? Que tá meio na moda, que funciona muito bem para emagrecer, mas ela é muito artificial e eu acho que não... Eu não recomendo não, sabe? E não tô falando que é errado, né? Tô falando só a minha opinião. O que acontece? A planta, a gente todos os seres vivos, eles são meio dependentes uns dos outros, né? Mas porque a gente não consegue transformar todos os materiais da natureza que a gente precisa para viver, né? Então algumas coisas é essencial que a gente coma, né? A gente escolha aí como alimento para a gente poder viver, né? Então o que acontece? A gente não faz fotossíntese, a gente não consegue produzir carboidrato e o carboidrato é o nosso combustível, né? Quem faz a fotossíntese são as plantas. Algumas bactérias conseguem fazer fotossíntese também, né? Mas como algas fazem também, mas são importantes também, né? Nesse ciclo aí. Mas o que acontece? Quem consegue fazer fotossíntese, ela pega energia, esses seres vivos, eles pegam energia solar e guardam como se fosse uma bateria química. Falando de uma maneira, o pessoal mais entendido aí vai me criticar com razão. Mas eles... O que a planta faz? Ela pega o gás carbônico da atmosfera, ela pega a água ou do ar, né? Ou da terra, geralmente. Então, e faz algumas ligações aí, né? Por isso que chama carboidrato, né? Entre o carbono e o hidrogênio, né? E aí a moeda aí na biologia de energia nossa é o ATP, né? Então tem lá o ciclo de Krebs e tal. E enfim, a gente usa a energia solar que está guardada pelas plantas no carboidrato para transformar aí o ADP em ATP, que é tipo uma moeda que significa energia para os seres vivos, né? E eu vou acrescentar aqui, ó, depois é só temperar. E aí, o que acontece? Na dieta com pouco carboidrato, o nosso organismo, foi Deus que fez, né? Por isso que ele é eficiente assim, a gente consegue pegar uma parte da proteína ou do aminoácido, uma parte da gordura e transformar e colocar no meio do ciclo de Krebs, nesse lugar aqui, nessas reações químicas, né, lugar, né? É um lugar da célula que faz isso, né? Mas enfim, tem uma organela própria para isso, né? Na gente, no ser humano, nas nossas células, e que faz a respiração, né? Mas enfim, a gente consegue pegar uma parte da proteína e uma parte da gordura e gerar energia também, só que não é uma energia limpa, né? Sobra um ácido, é tipo um lixo, né?
acaba sobrando, eu estou colocando cebolinha, tá? Acaba sobrando um lixo. E aí dá trabalho para o nosso metabolismo se livrar desse lixo também. Por isso que funciona, né? Para emagrecer. Mas não é muito saudável, tá? O que acontece normalmente para quem se alimenta desse jeito, né? Que eu tenho falado para vocês, com uma dieta mais balanceada, mais equilibrada, né? A gente, nesse ciclo de Krebs, a gente vai devolver o gás carbônico e a água para o meio ambiente, então não sobra nada e a gente usa essa energia, transforma lá em ATP e então é mais sustentável, né? Que a dieta não tenha só carboidrato, é óbvio, tem que ter o carro não pode ser só gasolina, né? Ele precisa das peças também conforme vai desgastando. Então a gente precisa também das proteínas, já falei, né, no outro vídeo. Então a gente precisa sim, mas sem carboidrato, o metabolismo tanto das proteínas como das gorduras, que são aí os macronutrientes, né, que a gente precisa em maior quantidade, ele não vai, né, não funciona muito bem. Ó, eu esqueci de falar, mas eu vou colocar cebola também, né. Eu não quis falar que era um cuscuz marroquino, porque ele é um cuscuz marroquino meia boca que eu tô fazendo, né? Com o que tem na geladeira, tá? Então, mas é tipo, né, um cuscuz marroquino. Vou colocar coentro, sal e dar uma misturada. Depois eu tiro uma foto pra vocês verem como é que ficou. É isso aí, vida plena, gente. Esqueci de mostrar, mas eu coloquei limão também para temperar e o pepino eu cortei em quadradinho. É isso aí, vida plena.